Olá, vamos bater um papo hoje sobre soltar? Não é um assunto simples, mas a gente tem entrado nessa nova fase do canal, falando um pouco mais sobre taoísmo. Até tenho lido um pouco do livro aí na playlist O Tao da Física para vocês, porque não é um livro que às vezes se acha fácil. E pegando as melhores partes, na verdade, para vocês. E hoje eu convido você a estar pensando comigo um pouco mais sobre o assunto soltar. Não é um assunto simples, sempre tenho comentado como é difícil entender o soltar. O soltar é um processo, vamos dizer assim, como diria Jung, é um processo mágico, porque soltar envolve soltar ambições, desejos egoístas, materialismo, tem tanta coisa para soltar, para aquilo que eu chamo de dissolver certos sentimentos que existem dentro de nós, que estão arraigados, mas que longe de se reprimir, pois reprimir também é forçar, é segurar, é pressionar. Desculpa aí que eu estou gravando do lado da rua aqui, então às vezes nós teremos barulhos aqui, tá? Mas espero que você passe por cima de tudo isso para entender e acompanhar esse raciocínio comigo, construir esse raciocínio comigo. Até mesmo pressionar quando a gente tem algumas mazelas dentro de nós, né, aquela coisa da sombra, do lado X que a gente tem falado, é muito complicado porque você, ao segurar algo, forçar algo para que não apareça, para que isso não torne-se evidente, a gente não está soltando. O Tao fala muito sobre espontaneidade. É um assunto que eu tenho estudado recentemente nas leituras e está dentro desse encaixe da magia natural, né, quando eu falo. E a magia natural é essa questão da espontaneidade da vida mesmo, de tudo que acontece no nosso dia a dia, essa sincronicidade, né, das coisas acontecendo justamente hoje, justamente neste momento. E aprender a entender, aprender a soltar tudo isso é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui no canal. Construindo vídeo, a ideia dentro de você que você pode entender seus sentimentos, capturar aquelas qualidades e defeitos que você tem mentalmente olhando e deixar fluir a coisa de um jeito diferente. Afinal de contas, quando a gente fala assim, soltar, solta, é um processo filosófico até, é um processo espiritual. Vamos dizer que os processos religiosos de hoje em dia não estão trabalhando corretamente a questão do soltar. Quando a gente fala não ação, né, de não agir, as pessoas pensam, então vou ficar parado e não vou fazer nada. Novamente, elas estão pressionando o tema, pressionando o assunto. Quando dizem eu não vou fazer nada, você pensa que você não está agindo, mas há uma ação naquele processo de não vou fazer nada. Porque você tomou uma iniciativa numa direção consciente, com sua própria consciência você colocou aquilo em andamento. Na Índia a gente chama isso de tapas, né? Deixa eu ver se o microfone está correto aqui. A gente chama isso de tapas, que é um processo muitas vezes austero, de você se colocar na posição de resiliência, por exemplo. Você vai ali, você coloca, fala assim, não, eu não vou me mover por um período X, que eu quero que aconteça isso com este exercício. Então, aquilo ali vem colocar austeridade na sua vida. Isso não é soltar. Isso é ação, etapas. É aquilo que as pessoas falam aí, né, de penitência. Na Índia se trabalha muito outras palavras, né? Mas seria a mesma coisa que no Ocidente interpretar como penitência. Penitência não é soltar. E vem uma parte triste de tudo isso. A penitência ainda é uma coisa muito humana.
A penitência, ela vem por desejos humanos, materiais específicos, seja com o corpo do semelhante, de um familiar doente, ainda é tudo envolvendo matéria. É muito difícil a gente debater isso porque as pessoas vão estranhar muito esse tipo de pensamento. É preciso muito entendimento para pular de nível espiritual, principalmente em matéria de compreensão e de expansão de consciência. Quando a gente diz assim, eu oro pela minha proteção, de qual proteção você está falando? A do corpo? A da satisfação material da sua família? Então, quando a gente ora, a gente tem um contexto, às vezes, de aprisionamento, que é muito comum, por isso que a gente está sempre querendo estar pertencendo a uma religião, porque é como se neste exercício, se você não fosse lá, você estivesse numa espécie de pecado. E na verdade, o ser que leva essa filosofia de soltar, ele tem que entender que é um caminho de libertação. É um se livrar, um livrar-se das amarras que te prendem todos os dias, que fazem com que você fique aprisionado numa sistemática. E o soltar é quebrar essa sistemática. O professor Hélio, ele fala uma coisa interessante, que tem um empresário que ele leu o livro do Tao 8 vezes para conseguir entender e começar a soltar. Nós estamos falando muitas vezes de um homem que se diz assim, não vamos subestimar pessoas, né? Não vamos subestimar ninguém. Todo mundo é uma potencialidade, né? Vamos dizer atômica, né? Pois carrega milhões de átomos em si, agregados ao seu espírito. E um homem como esse, que tem uma capacidade de gerir uma empresa, leu o livro 8 vezes. Às vezes a gente vai lá e vai querer falar assim, não, eu vou ler uma frase sobre esse aspecto de soltar e vou entender. E na verdade a gente não sabe de nada. A gente está aqui tateando junto. É muito importante também que você comente, talvez se tenha abordado e pensado sobre as coisas que nós estamos falando aqui. Se está muito fora da realidade. É muito importante isso para a gente, esse feedback. Mas assim, o que eu estou falando é sobre a minha experiência como estudante dessa magia da vida e que divide ela com vocês. Que divide esses aspectos do que tem acontecido quando eu tento entender o soltar. Então, claro, você vai buscar uma bagagem de conhecimento de alguns pensadores que já pensaram antes de você no assunto. Mas espontaneamente você não pode deixar de levar em conta o que você pensa sobre este aspecto. Para você, o que é soltar? Para você, o que é soltar algo na vida, um problema? É não fazer nada conscientemente? Como se desligar-se de uma situação? Deixar fluir? Eu divido da seguinte forma. Aspectos físicos e espirituais. Como eu falei, existe aquela oração, aquela conexão de foco com as coisas materiais. São as que a gente necessita, tem responsabilidades, você está ligado àquilo. Então, você cria quase que um ser, que é este avatar personagem, para lidar com a vida. Outros são seus aspectos interiores, espirituais. É como a gente ser criança espiritual e achar que a gente não precisa de um nível de proteção. A gente precisa sim. Nós somos seres espirituais, multidimensionais, ou seja, nós estamos nessa dimensão, mas existe uma dimensão próxima, da próxima existe outra próxima, e assim, várias camadas de dimensões que alguns graus de consciência, foco, não conseguem acessar. É nível de amor, vamos resumir, né? Ou seja, cada um tem um nível de amor, de expansividade desse amor, e isso pode coletar outras dimensões. Então, tanto abaixo quanto acima, né?
Não vou nem entrar nas cidades intraterrenas aqui e outros assuntos, né, que a gente sabe que existe, né? Vários médiums, várias viagens astrais provam isso, né? Eu mesmo tenho minhas projeções astrais, saio do corpo durante a noite. Alguns já viram eu falar isso em vídeo. Eu só evito abordar um pouco a fundo esse assunto, porque tem assuntos muito complicados, como você, como identidade espiritual, se parecer muito pouco com você como identidade terrena, sendo o mesmo ser. Mas voltando ao soltar, né? Então nesse processo eu divido assim, o soltar as questões que você controla e as que você não controla. Então, as que você não controla, não depende de mim saber o que vai passar nesta rua. Eu tenho uma presunção, eu presumo que é uma rua que vai passar um caminhão enquanto eu gravo o vídeo. Mas pode ser que de repente eu veja, fique 10 minutos aqui falando e não passe mais nenhum caminhão. Então, não posso dizer assim que em tal minuto irá passar um caminhão. Eu não controlo isso. De certa maneira, nós temos um mecanismo que quase solta automaticamente certos aspectos. Mas quando entra no interesse do tipo, tem um ponto de ônibus ali na rua e eu quero que aquele ônibus passe, e aquele ônibus começa a demorar e eu estou atrasado para um compromisso, e a minha mente se fixa naquilo, se fixa no problema, e eu começo a me corroer por dentro, puxa vida, o que o meu chefe vai falar? Eu já estou construindo uma realidade, presumindo uma realidade que eu não sei exatamente como será. Pode ser boa, pode ser que não. Né? Há casos de pessoas que está atrasado, não sei o que e tal, pensa, fica desesperado. Quando chega no trabalho, naquele momento todos estão em outros setores, ela entra, ninguém vê ela entrar, ela se senta e tudo passa desapercebido. A pessoa nem foi vista. Isso é muito comum na magia natural. Quanto mais você solta, mais esse encaixe de sincronicidade acontece. Porque não é porque você está atrasado ou atrasada, está num ponto de ônibus, que ali não há aspectos de tomada de consciência naquele ponto de ônibus. Às vezes tem uma pessoa num aspecto lendo um livro. Às vezes tem alguém ali conversando com alguém ao telefone. Palavras arquetípicas e coisas arquetípicas vão começar a brotar para aqueles que praticam essa magia. E é como se fosse um encaixe. Muitas vezes você está pensando numa coisa, a frase se encaixa perfeitamente com o que você pensa. E ali você até usa aquela palavra para continuar o seu repertório de fala. E eu já notei que às vezes estou conversando com a Luciana e tal, e passa assim uma palavra num caminhão e ela se encaixa perfeitamente com a extensão do meu assunto. E já encaixo aquilo e aquilo estende o assunto e amplia o estado de consciência. É uma arte que você tem que praticar todos os dias. Começar primeiro vendo essa tendência de duplo pensamento. De você pensar materialmente e espiritualmente. Você é um ser que se envolve com a mente, se identifica com o corpo, e aí você acha que aquilo é a realidade última. Não é porque um dia nós teremos que soltar a nossa própria vida, nossa própria identidade. E quando você vê o ego negando isso, é porque o ego quer construir essa personalidade, esse personagem. Ele quer fazer de tudo para que isso exista. Fazer de tudo para que você acredite que isso é eterno. Por quê? Com este sentimento você conserva o máximo possível da sua vida. É como se o ser que tivesse criado um instinto de autoproteção, um sistema de inteligência inconsciente. Mas que você vem e que faz com que uma criança ela entenda que ao botar a mão no fogo ela se queima, então ela não coloca mais. E a gente vai se blindando, né, criando situações em que a gente se fixa nas coisas. E aí a gente se fixa em problemas, em situações, e a gente não
solta aquilo e caminha para uma solução, para um outro caminho. O que você pode resolver, você pode, tenta resolver. Se você não conseguiu, porque a situação está além das suas capacidades, além da sua performance ali de conhecimento, mas não quer dizer que você não vá trabalhar com aquilo. Claro, a sincronicidade vai te colocar espontaneamente diante daquilo e às vezes de repente aquilo se resolve de uma maneira diferente. Uma prova disso é quando você está tentando achar a solução de um problema e você se fixa nele. De repente você solta aquilo, espontaneamente você solta, fala, você vai fazer outra coisa, fala, depois eu mexo com isso, não estou conseguindo aqui resolver isso aqui, não sei o que fazer. Você vai lá fazer outra coisa tal, de repente você volta e aí você faz o quê? Pega aquilo e aquilo desenrola. E você fala, caramba, eu fiquei um tempão tentando resolver isso aqui e não consegui. E agora eu peguei, sentei aqui e foi tão simples. Mas por que aquilo não pôde acontecer naquele momento que você estava fazendo? Não é que as coisas modificaram tanto. É a sua performance, o jeito de você lidar com aquilo. Porque a gente, sem perceber, a gente se liga ao não dar certo. Tá fazendo ali, não deu certo, não tá dando certo, não vai dar certo. Isso aqui também não vai dar certo, se eu fizer assim também não vai dar certo, se eu fizer assim. E sem você perceber, você às vezes repete até a mesma coisa, sem ter aquela, tentei isso, agora vou fazer assim, agora vou de outra maneira, de outra forma. E aí às vezes a coisa sai, porque você está fazendo de maneira diferente. Agora, a situação que nós colocamos aqui é quando você fica batendo na mesma tecla. Não vai funcionar. E é interessante que quando a gente diz assim soltar, parece simples o que eu falei. Mas há pessoas que o ego diz assim, não, eu não vou sair daqui enquanto eu não resolver isso. O universo vai dizer, tudo bem. Tem aquela coisa nossa, tipo, tá bom, tô cansado, relaxa um pouco. As pausas são muito importantes, né? Pausa durante o dia de trabalho. Aquele momento em que você se conecta, pede uma proteção. São as 3 principais preces, né, do dia, né? Uma na manhã, uma no meio do dia e uma ao dormir, né? Pois então divida em 5 isso, né? Uma entre o almoço, no almoço, uma entre o café da tarde, entre o jantar e uma ao dormir. Pequenas preces, nada muito extenso, porque senão é vaidade. Tudo que você for insistir é vaidade. Basta às vezes só conectar a uma palavra arquetípica espiritual escolhida. Pode ser Jesus, sabe? Pode ser aquela do seu segmento religioso que você tem, espiritual. Mas ali, puro para os seres espirituais, vai ficar aquela sensação assim. Ele está se conectando. Não importa a palavra ali, porque para nós aqui, nossa palavras mágicas, arquetípicas, tem tão pouco poder. Tanto que eu vou falar para você, quando você desenvolver entender o que eu estou falando, do uso dessas palavras, né, você vai perceber que chegar uma hora que você não vai precisar nem falar. Você vai só emanar isso. Você vai emanar isso a todo momento, a todo instante, a toda hora que você achar que é importante. Você vai parar, respirar fundo e aquilo vai sair de você. Então, veja, você pode pensar que está soltando. Eu penso às vezes que eu estou soltando. Mas aí eu vou ver e olhar o problema, eu noto que eu ainda não soltei. Eu não trabalhei essa espontaneidade da vida. E é muito importante que você comece a trabalhar essa espontaneidade. Isso vai trazer um avanço no seu estado de consciência significativo. Você realmente vai ver as coisas por um outro ângulo, por uma outra ótica. Isso que é importante. Quando você solta, você consegue ser o técnico da sua própria vida. Você olha aquela pessoa e imagina se ela está fazendo realmente tudo certo. Ela está realmente sendo correta.
E às vezes você vai ver que a pessoa está presa numa sistemática errônea, muitas vezes. E quantas pessoas vivem uma vida inteira assim? Presos, atados a um sistema mental, religioso às vezes, político às vezes. E quando você tem que ter a liberdade de ser... O que é a política quando você sai do corpo? Aqui está aqui, por exemplo. Nada. O que é a sobrevivência do seu corpo quando você sai daqui? Nada. Veja, quando você soltar, você vai soltar muitas coisas das quais nós somos realmente presos. Mas aqui a proposta é soltar de pensamentos fixos. Pensamentos que são tabus, que são ali aquela coisa, são os paradigmas mentais. Você fica ali focado, fixado naquilo. E aí você fala assim, você não expande para outro lado, outra direção. Entenda que para ser perfeito, uma pessoa que, entre aspas, perfeita, ela age em todas as direções. Todas as direções. E você vai perceber que se eu estou muito numa, querendo que uma fique muito certo, às vezes outra vai ficar sem. Sabe, aquele cara, o empresário de grande sucesso, grande foco, ele faz e acontece, e sua vida familiar, às vezes seu casamento é uma bosta. Acaba de se divorciando, depois separando toda aquela riqueza duramente conquistada na metade e tornando a família mais frágil. Por quê? Porque não tem o foco familiar. Também aquele que só pensa na família também vai amargar ver seus filhos não estudar na universidade, porque não tem, às vezes, o dinheiro para arcar com a despesa de uma faculdade, para ajudá-los a ter uma formação superior. E assim por diante. Muitas pessoas se sacrificam pelos outros e esquecem do seu corpo, de fazer exercício, de se alimentar bem, de se cuidar e adoece. Enquanto os outros vão viver muito, porque você se sacrificou pelos outros, você vive pouco. Aí você diz, não, estou fazendo isso pelo próximo. Não, tudo se trata de você. Tudo que você faz é por você. Entenda, vai demorar muito tempo ainda para você parar de ser egoísta. Vai demorar muito tempo ainda para você entender o que é soltar. Porém, a gente vai conversar aqui muito sobre isso. Vamos bater nessa mesma tecla. Vamos ainda explanar. Hoje eu dei uma entrada na primeira etapa, que é você discernir material e espiritual. E dentro do material, o que se pode, o que está no seu alcance e o que não está, você separar. Não, mas mesmo assim tem gente que quer resolver aquilo que não está no alcance dela, que está no alcance do outro. O impossível do outro ela quer resolver. Não é assim? Essa pessoa que eu falei agora, que faz pelos outros, ela faz um dos impossíveis, o pessoal fala a frase, né? Para resolver o problema dos outros. De um filho, de um parente, não interessa. Essa que é a verdade. Muito obrigado aos membros por estarem às vezes até o final do vídeo, pela colaboração no canal, né? A todos que comentam, deixam like, compartilham o trabalho, né? E que acha significativo isso que eu faço, né? O trabalho aqui que a gente dispõe. Essa troca com vocês é muito importante, tem um carinho importante. Me sinto falando com vocês agora aqui, como se estivesse na minha frente, aqui sentado, conversando comigo. É isso que eu sinto. Sinto vocês muito presentes aqui. É como se eu recolhesse cada olhar agora, mesmo atemporal. Isso eu consigo que chegue até mim e isso me faz muito feliz. Muito obrigado. Desejo uma semana e dias serenos em seu coração. Tente pelo menos praticar essa serenidade. Isso é um processo de soltar, né? Ter uma serenidade diante da vida, para a gente despertar essa alegria espontânea, que é muito importante para todas as pessoas que querem e desejam ser felizes.